Olá você! Economizar, poupar e investir. Três palavras fundamentais para todos aqueles que querem começar a investir no mercado financeiro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na Coluna Financeira, muito obrigado por vocês estarem junto com a gente. Isso é muito importante para poder fomentar aqui o nosso canal, o nosso conteúdo, falar sobre mercado financeiro, trazer mais pessoas para esse mundo tão importante que é saber cuidar do nosso dinheiro, das nossas finanças. Isso aí é fundamental, pessoal. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu deixo aqui também, inclusive, o convite de você se inscrever agora mesmo aqui embaixo, se você estiver assistindo através do YouTube, ou então no Instagram, se você estiver seguindo a gente, estiver assistindo a gente através do Instagram, por favor, segue a gente, que isso é muito legal e é importante, mais uma vez, para fomentar sobre esse tipo de assunto que o brasileiro, infelizmente, não tem esse tipo de conteúdo todo dia, ou não é ensinado, inclusive nas escolas, esse tipo de conteúdo muito importante, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, como eu falei no princípio, né, no começo aí na abertura, para poder a gente fazer aí, aprender sobre o mercado financeiro, é imprescindível que nós saibamos alguns conceitos elementares, tá certo? Esses conceitos nós não vemos no nosso dia a dia, ou melhor, nós vemos no nosso dia a dia, mas às vezes se alguém perguntar para você, você não consegue responder com uma clareza ou dar exemplos práticos disso, tá certo? Que são as palavras economizar, poupar e investir, tá bom? Vamos começar então pela palavra economizar. Nada mais é, pessoal, que economizar nada mais é a ação de salvar dinheiro, tá certo? E eu vou dar um exemplo prático para todos nós entendermos assim e nós começarmos a aplicar isso também no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo que aconteceu inclusive comigo. Quando eu era guri, né, quando eu era pequeno, molequinho, um belo dia eu estava com a minha tia numa feira, uma tia muito querida, numa feira livre, né, essas feiras onde tem barracas, etc. E lá na feira, ela percebeu lá que tinha um feirante lá vendendo algumas frutas, alguma coisa assim. E ela viu o preço que estava lá afixado lá na banca do rapaz, né, de frutas. E ela pediu para mim ficar ali perto da barraca, não é? Porque estava mexendo naquele tabuleiro cheio de preços ali, que já vem marcadinhos ali, que ele vai trocando conforme os produtos vão sendo comercializados e tal, né? E aí ela observou lá que o preço lá da banana, né, na época, era, digamos assim, R$1, né, uma dúzia, na época. Aí ela falou assim, ó, Micael, fica aqui, porque ele vai abaixar o preço, tá? Fica aqui que ele vai abaixar o preço, eu tô precisando muito de banana. Pois bem, aí eu fiquei lá, esperando lá, e o rapaz lá, procurando os preços lá, e aí ele baixou realmente o preço, já era no terço final da feira, ele baixou o preço de R$1 a dúzia para 50 centavos a dúzia. E quando ele fez essa redução desse preço, colocando lá, fixando lá uma plaquinha lá, a minha tia chegou lá e comprou a dúzia de bananas que ela queria. Ela economizou aí 50 centavos naquela dúzia. Mais uma vez, ela economizou 50 centavos. Ou seja, isso que é a ação de salvar o nosso dinheiro. Ao invés de ela gastar R$1, ela gastou apenas 50 centavos. Esses outros 50 centavos ela pôde empregar em outros produtos, tá certo? Agora, imagina o seguinte, nesse exemplo que eu dei, se ela, por exemplo, tivesse pego esses 50 centavos e tivesse guardado com ela, não é? Ela estaria fazendo uma ação de poupar. Ou seja, poupar é a ação de guardar o dinheiro que você economizou. Agora, imagina o seguinte, se você pega esse dinheiro, né, aqui estamos falando de 50 centavos, mas nós poderíamos estar falando, por exemplo, de 50 mil. Nós poderíamos estar falando de 50 milhões. Ou então a gente pode falar de R$50. Imagina o seguinte, que vamos fazer uma analogia, que você foi comprar, por exemplo, uma televisão, né, de R$5.000 e você conseguiu um belo desconto por R$2.500. Sobrou R$2.500 para você, né, a metade, né? Imagina se você pega esse dinheiro que sobrou ali, que você conseguiu ali da sua economia, e você guardou para você,
mas depois você acabou gastando, comprando um outro produto, um celular, ou comprando roupa, etc. Isso acabou invalidando a ação de poupar, não é? A menos que você precisava efetivamente daquele produto ou daquele serviço ali de uma forma assim, realmente não tenho o que fazer. Eu estou precisando, eu estou sem celular nenhum, eu preciso comprar, não é? Investir, então, é a ação de render aquilo que você poupou, né? Agora, o que é render, né? Falando de uma forma bastante simples, né? Dando um exemplo bastante simples, render é mais ou menos aquilo que a gente faz, por exemplo, eu vejo bastante na casa das minhas tias, das pessoas que eu convivo, etc. Quando a pessoa fala assim, por exemplo, ó, coloca um pouquinho mais de água ali no feijão ali para poder render o feijão. Não é? Então, render é você multiplicar o dinheiro que você aplicou. Entenderam? Então, basicamente, pessoal, essas são as diferenças entre você economizar, poupar e investir. Quando fala de investimentos, nós temos uma série de opções de fazer o seu dinheiro comece a render, ou que comece a multiplicar. Quando a gente fala em multiplicar, logicamente, no começo é bem pouquinho, tá? No mercado financeiro, realmente, né, sem aquelas promessas mirabolantes, você ganhar, ter rendimentos aí de 10% ao mês, não tem nada disso. No começo é bem pouquinho, só que esse pouquinho vai se transformando numa bola de neve, e é o que a gente vai aprender mais para frente, tá bom? Tem várias opções de investimentos, né? Por exemplo, você pode investir o seu dinheiro que você economizou, que você poupou e agora você está investindo. Você tem, por exemplo, ações, você tem fundos imobiliários, tudo ligado ao mercado financeiro, tá? Você tem CDBs, você tem tesouro direto, enfim, você tem uma infinidade de opções para você começar ali fazer o seu dinheiro começar a render. Ou então, mais para frente, vocês vão começar também a perceber que nós vamos utilizar uma palavra que é fazer o dinheiro trabalhar por você. Esse rendimento acaba se tornando uma bola de neve, e essa bola de neve vai crescendo dia após dia, tá bom? Então, basicamente, esse é o princípio que nós vamos utilizar para nós começarmos a investir na bolsa de valores ou então em outros produtos financeiros, tá certo? A gente precisa entender esses conceitos. E só uma coisa, tá, pessoal? Ser um investidor ou então uma pessoa que poupa, uma pessoa que economiza, etc., não significa que a pessoa vai ser uma pessoa murrinha, não é? Como a gente ouço bastante aqui no meu dia a dia, não é? Ah, aquela pessoa é muito mão de vaca, etc. Não. Quando vocês começarem a investir, nós vamos começar a perceber que por que eu vou comprar um produto, né? Vamos falando aí sobre o exemplo da TV. Por que eu vou comprar essa TV de R$5.000 com todos esses recursos que eu não vou usar, se eu posso comprar uma mais barata, com recursos que eu efetivamente vou usar no meu dia a dia? Essa diferença de preço já gera uma economia, que vai gerar uma poupança, né? Que vai gerar para você um investimento. E é esse o nosso pilar, nosso triângulo que nós vamos aplicar a partir de hoje aqui na Coluna Financeira, explicando para vocês sobre cada um dos nossos investimentos, tá bom? Lembrando uma coisa, vocês podem reparar que até agora nós não falamos, nós nem começamos a falar sobre Tesouro Direto, Tesouro Selic, ou então CDBs, né? Falamos, explicando o que é cada uma dessas coisas. Não, porque nós devemos sempre lembrar de uma coisa, tá? O primeiro investimento que nós fazemos é do conhecimento. A gente só investe, a gente só aplica nosso dinheiro naquilo que nós, pelo menos a base, nós conhecemos, nós entendemos. Pelo menos a base. E é por isso que eu faço o meu convite mais uma vez para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube ou então siga a gente através aí do nosso Instagram, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.